tempo é finito, né? Sim. E a gente vê que quando as pessoas estão morrendo, a coisa que elas mais falam, queria ter mais tempo para isso, mais tempo para aquilo, mais tempo para aquilo. E hoje a gente está aqui vivendo, tendo esse tempo, mas a gente não aproveita esse tempo. O que acontece com a gente? Por que a gente faz essa bagunça toda, não consegue priorizar o que realmente importa? O que acontece com a gente? Também uma questão de consciência, né? Da questão, como você mesmo falou, né? Da valorização. Né? Vamos falar de um outro recurso, o dinheiro? Tá. Né? A gente não nasce com dinheiro. Verdade. A maioria das pessoas, né? Não nasce com dinheiro. A maioria. Tem alguns que sim, né? Mas a maioria não nasce sem dinheiro. Então, a gente corre atrás do dinheiro, né? Algo a ser conquistado. O tempo não, né? O tempo veio no pacote. A gente nasceu, a gente já tem tempo. Né? É democrático o tempo. Inclusive democrático. Né? A gente reclama que todo mundo tem pouco, que é verdade, mas todo mundo tem. Né? Então, eu acho que começa daí. Né? Eu acabo não valorizando algo que eu tenho, que é de extremo valor, né? Mas que eu não faço força para ter. Acordei, eu tenho tempo. Nasci, eu tenho tempo. Não preciso correr atrás de tempo. Eu preciso correr atrás de dinheiro. De repente, eu preciso correr atrás até da manutenção da minha saúde, né? Das minhas conquistas, esse tipo de coisa. Mas, assim, o tempo eu não tenho. Né? Assim, não tenho que correr atrás. Sim, eu não tenho que conquistar. Né? Ele está aí. Tá, né? Veio. Né? É entregue de mão beijada. E aí, então, de repente, eu fico pensando nisso, né? Se isso acaba não interferindo, se eu acabo desvalorizando o meu tempo, não dando a ele o devido valor, justamente porque ele não foi conquistado, foi dado de graça. É verdade. O que eu percebo, Sérgio, é que a gente tem uma crença que a gente tem que se sacrificar muito para conseguir alguma coisa. Quando é fácil, não vale. Né? Tanto é que quando começou esses trabalhos home office, que eu conversei com algumas pessoas, né, com 20 e poucos anos, que tinha que explicar para a mãe que ele estava em casa, mas ele estava sim trabalhando. Sim. Porque estava muito fácil, ela não conseguia às vezes entender, falar, não é possível, tem que pegar um ônibus, tem que ir para o trabalho, tem que ficar lá, tem que fazer, sei lá, hora extra, não sei o quê. Então, a gente tem uma coisa que eu acho que é uma crença que, se for muito fácil, não tem valor. Então, o que eu vejo as pessoas fazendo muito, né? Eu tenho que trabalhar muito para que seja válido, para que eu seja reconhecido. Então, é uma crença de sacrifício. Se fosse, tipo, 8 horas por dia e você largar a caneta e ir embora, talvez não tenha o valor. Por que a gente... Não sei se você chegou nessa raiz do problema, que eu acho que é meio a raiz. Eu acho também que é um outro problema cultural, outro ranço que a gente tem. Uma cultura eu diria até meio escravocrata. Isso que eu ia perguntar, se tinha relação. Sim, sim. Que faz essa relação, principalmente no trabalho mesmo, como você está falando, de que vale mais o tempo que você compromete com o trabalho do que os resultados que você entrega. E a nossa cultura da jornada de 8 horas de trabalho, que é 8 horas, olhe lá, né? Porque para muita gente é muito mais do que isso. Para todo mundo é muito mais do que 8 horas, porque eu acho bastante razoável, extremamente correto, a gente considerar também o tempo que você, para trabalhar fora, não no home office agora, né? Você usa se deslocando. Claro. Né? Então, por exemplo, se você sai de casa, leva 2 horas para chegar no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, depois outras 2 horas para voltar, já são 4 horas que você também comprometeu com o trabalho. E na empresa você fica mais 8 horas, então, na verdade, você trabalhou 12. Sim. Né? Então, esse tempo, a gente tem essa cultura, essa coisa assim de considerar, de levar mais em conta o tempo que você compromete com o trabalho, não o que você está realizando. Né? Tanto que, na grande maioria das empresas, se uma pessoa for capaz de realizar em menos tempo, ela não tem permissão, né, liberdade para virar e falar, olha, eu já terminei, posso ir embora para casa? Né? O que eu tinha para realizar hoje, eu já realizei, aliás, eu até bati a meta, eu superei, eu fiz muito mais do que estava proposto, ainda são 4 horas da tarde, eu posso pegar, né, sair mais cedo? Pega mal isso aí. Não pode. Fala, mas como? Ir embora mais cedo? Hoje está mudando, mas assim, muito, muito, muito devagar. Né?
Estamos construindo agora essa cultura de entrega, né, de qualidade. Que é o que faz sentido. Que é o que faz sentido. Porque a pessoa está lá presente, passando das horas. Na verdade, eu não sei se tem alguma pesquisa, Sérgio, da produtividade da pessoa após X horas de trabalho. Não, quanto mais você trabalha, menos você produz. Aliás, essa é a definição de produtividade, né? O que é ser produtivo? É você realizar com menos recurso. Realizar mais com menos recurso. Aí vamos falar do recurso de tempo. Se você precisa realizar uma quantidade cada vez maior de tempo para realizar a mesma coisa, você está sendo improdutivo. Aí você tem uma outra pessoa que na metade do tempo faz a mesma coisa, ela está sendo produtiva. Só que aí tem essa questão da cultura. Falar, poxa, mas você não pode fazer em menos tempo, porque o compromisso aqui é que você fica até 6 horas. Você tem que, ou às 8 horas, você tem que bater o cartão de pontos, você não pode sair antes. Sim. Então, a cultura ela acaba criando um viés, ela premia, ela reconhece aquele que é improdutivo, que fica trabalhando mais. O que faz hora extra, o que fica até mais tarde, o que, né? Sim. Sabe, aquele que é o primeiro a chegar, o último a sair, fala, esse cara é comprometido. Olha, inclusive o que veste a camisa, né? É o que eles falam, quem veste a camisa é essa pessoa. Isso, né? E aquela coisa do... como que é o termo? Workaholic. Sim. Né? Workaholic eu mas é glamuroso, né? É glamuroso. Mas você falar que você é um workaholic. Sim. Até você ser internado com burnout. Justo. Né? Eu acho que eu conto no meu livro um caso de um cara que eu conheci num treinamento que ele veio, né, no intervalo do curso, ele veio contar para mim a história dele, que ele tinha sido workaholic durante muitos anos. Aí ele virou assim para mim e falou, cara, mas eu vou te falar a verdade mesmo. Por que eu era workaholic? Porque o meu casamento estava muito ruim. E eu ficava na empresa porque eu não queria voltar para casa, porque eu chegava em casa, eu e a esposa assim, a gente não estava se dando bem, não sei o quê, a gente discutia, então era péssimo. Aí eu ficava na empresa. E aí ele acabou sendo rotulado como workaholic, todo mundo, olha, o cara como ele é comprometido, fica até mais tarde, não sei o quê. Ele falou, eu acabei gostando. Claro, mas aí que tá, tem uns ganhos, né, Sérgio? Sim, A gente fala muito, nossa, agenda cheia, nossa, não posso não ter agenda. Tem um ganho que você tem com isso. No caso dele, estar fora de casa era um ganho. E ele acabou criando, né, uma imagem, né, porque ninguém sabia dos problemas pessoais dele, ele acabou criando uma imagem que ele era comprometido com a empresa. Tá? Mas aí o que acabou acontecendo? Ele acabou se separando, né? Foi cada um para o seu lado, ele foi reconstruir a vida dele, conhecer uma outra menina, não sei o que e tal. Aí ele não queria mais de jeito nenhum ficar trabalhando até mais tarde. Ele falou, não, desisti disso aí. Tá? Então, sempre eu fico... Quando me aparece essa pessoa comprometida, workaholic e tal, sempre olho meio assim, de atravessado para falar, é realmente alguém comprometido, né? Ou só está usando um termo mais assim, pomposo, para esconder uma falta de produtividade, uma incompetência, né? Eu acho que sempre tem um ganho grande por trás. Sim. Ou seja, o ganho de imagem que você tem, como as pessoas falam, nossa, você viu como ele... Nossa, o menino saiu daqui meia-noite, você viu? Aquilo para ele, de alguma forma, é um benefício, pelo menos naquela época da vida. Talvez depois, lá na frente, ele vai avaliar e vai falar, não era um benefício, né? Eu podia ter feito outras coisas, Sim. né? E há casos e casos. Né, sim, também, né? sim, claro, nunca dá para generalizar, né? Sim. Mas eu acho que sempre existe um benefício, algo que a gente quer evitar e algo que a gente acaba conquistando com aquela postura. Justo. De ser a agenda cheia, né? De estar com a agenda lotada o tempo inteiro. Então, tem alguma coisa que eu quero evitar de voltar para casa, Sim. ou quero evitar de ir para academia, ou quero evitar de qualquer coisa. Não, eu tenho que trabalhar, né, para fugir da academia. Em São Paulo, por exemplo, eu quero evitar o trânsito, Sim. então eu vou ficar até um pouco mais tarde para sim.